me chamar que eu tô lá. Professor notícia financeira pra me encontrar e com sabedoria pra usar. O crédito pode tudo que convence se vigiar e pode me chamar que eu tô lá. Professor notícia financeira pra me encontrar e com sabedoria pra usar. O crédito pode tudo que convence se vigiar. Mas se for pra fora do nosso irmão e não chame não, e não chame não. Mas se for pra falar de Salvador e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. Mas se for pra falar do nosso irmão e não chame não, e não chame não. Mas se for pra falar de Salvador e me chamar que eu vou, e me chamar que eu vou. Vou anunciar nessa levada a gente já tá. E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Em algum vídeo aqui no canal eu falei um pouquinho sobre minha timidez, principalmente quando eu era criança. Quando eu saía correndo chorando das apresentações de escola, ou quando eu obriguei minha mãe a ficar sentada do meu lado na escola porque eu tinha vergonha da professora, e tantas outras situações bem complicadas da minha vida, quando eu tinha essa timidez extrema que me impedia de fazer muita coisa. E eu recebi várias mensagens de pessoas perguntando o que eu fiz para perder minha timidez. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês que também passam por isso e sabem como é ruim e como a gente quer mudar, mas às vezes a gente não consegue. Primeira coisa que você precisa entender é que todas as pessoas possuem um certo grau de timidez. Isso é completamente normal, principalmente quando vamos enfrentar um novo desafio na vida, como um novo emprego, falar em público, cantar pela primeira vez e tantas outras coisas. Mas para algumas pessoas é realmente bem mais complicado e elas passam por situações desagradáveis de desconforto e até alguns fenômenos físicos. A pessoa começa a tremer, começa a suar muito, gaguejar e realmente não consegue se desenvolver. E as pessoas que são realmente tímidas geralmente pensam o seguinte: o que será que vão falar de mim depois? Ai, eu não sei fazer as coisas direito, deviam ter pedido pra outra pessoa fazer. Para você que sofre com isso, não se desespere. O que você precisa fazer é aprender a lidar com a sua timidez. Primeira coisa, entenda que timidez não é uma doença, e sim uma característica. Afinal, ninguém nasce com isso gravado em seu DNA. Você pode se livrar disso a partir do momento que você enfrenta os seus medos e deixa Deus guiar você. Agora vamos combinar uma coisa, não vale assistir esse vídeo com aquela cara de tipo: eu não consigo. Ah, eu não. Mas eu sou muito ruim. Mas eu não sei. Pare com isso. Você pode sim, você consegue sim e você tem potencial sim. Se eu conseguir vencer minha timidez, você também consegue. Sabe por quê? Porque a força para mudar não está em mim e nem em você. A força para mudar está no Deus que a gente serve. Ele atuando na nossa vida e nos ajudando. É aí que a gente consegue. Segunda coisa, aprenda a lidar com algumas situações temidas, como por exemplo falar com pessoas. Se você morre de vergonha de falar com pessoas, comece treinando na frente do espelho. Parece meio bobo, mas realmente funciona. Chegue na frente do espelho e comece a conversar. Oi, tudo bem? E crie alguns assuntos e comece a conversar. Isso vai ajudar você a começar a se comunicar com as pessoas. Terceira coisa, fale em público. Não, você tá ficando louca. O quê? Isso é impossível! Ah, meu querido, isso é realmente a parte mais complicada de todas. Você sabia que o jornal inglês Sunday Times entrevistou 3.000 pessoas e colocaram seus maiores medos? E você sabia que, em primeiro lugar, 41% dos entrevistados disseram que tem medo de falar em público? Então realmente não se desespere, como se fosse um bicho de 7 cabeças falar em público. Sabe, ninguém é perfeito nesse mundo, uma pessoa aprende com a outra, então não tenha vergonha de ficar tipo: ai, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Isso acontece porque as pessoas tímidas têm um único pensamento em sua cabeça: o que as pessoas vão pensar de mim? Nessa situação, tente enxergar um pouco mais além e veja o que você pode aprender com as outras pessoas também. As pessoas não são perfeitas, todos nós temos erros, as pessoas falam errado, as pessoas têm as suas manias, os seus sotaques, isso é completamente normal. Quarta coisa, pare de esperar sempre o pior. Geralmente a pessoa tímida sempre coloca os seus pensamentos no modo negativo máximo. A pessoa sempre se acha o pior de todos, o que não tem conhecimento, o que não sabe falar, a pior pessoa do mundo. Mas não é assim. Agora pare um pouquinho e tente lembrar de alguns momentos da sua vida que você achou que fosse o pior momento deles, mas na verdade nem foi tão ruim assim. Muitas vezes a gente coloca a nossa timidez como se fosse um bicho de 7 cabeças e nós mesmos colocamos no nosso consciente e subconsciente que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não temos capacidade, mas nós temos sim.
Não tenha tanto medo de pensar o que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão falar de você. Afinal, todos nós somos diferentes e Deus fez cada um com um jeitinho diferente e isso é completamente normal. Também não fique se espelhando na vida de outras pessoas. Seja hoje melhor do que você foi ontem e amanhã seja muito melhor do que você foi hoje. E assim, cada dia você vai crescendo um pouquinho. Não tente colocar metas muito altas porque não tem como alcançá-las tão rápido. Suba um degrau de cada vez na sua vida e assim Deus vai ajudar você a enfrentar tudo isso. Como eu falei pra vocês, eu também era extremamente tímida e eu comecei a enfrentar os meus medos, sabe? Tipo, as pessoas me convidavam pra pregar e eu pensava, Não, Senhor, eu não vou, eu não posso ir. mas aí eu aceitava e eu ia, morrendo de medo e tremendo, mas eu comecei a enfrentar os meus medos realmente. E até pra começar a cantar era bem complicado, mas eu consegui, sabe? Eu fui indo e Deus foi ajudando e foi dando tudo certo. E hoje em dia eu fico impressionada, tipo, Senhor, realmente sou eu, sabe? Porque eu olho pra menina Lana do passado e fico pensando, não, essa realmente não sou eu. E eu fico maravilhada com o agir de Deus. Então eu sei que se Ele fez isso tudo na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também, mas você precisa deixar Ele usar você. Deus quer usar muito você, Ele sabe da princesa que existe dentro de você, Ele sabe do príncipe que existe dentro de você, e Deus sabe do potencial que você tem, mas às vezes o inimigo coloca essas coisas na nossa mente para fazer com que a gente sempre pense que nós não temos capacidade, que nós não podemos e que os outros são muito melhores do que nós. Mas não é verdade. 1 Pedro 2,9, Deus nos diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Até mesmo Moisés teve que enfrentar a sua timidez e o seu medo, lá em Êxodo 4, verso 10 a 12. Depois você lê, e ele disse, Senhor, eu não sei falar, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho capacidade para isso. E Deus disse, filho, quem é que deu boca ao homem? Se eu falei que pra você ir, é porque você pode sim, porque as minhas palavras eu vou colocar na sua boca. Assim como foi comigo, também com Moisés e com Jeremias e com tantas outras pessoas, Deus também pode transformar você em um grande instrumento de salvação. Mas você precisa começar a enfrentar esses seus medos. Não deixe que isso tome conta da sua vida. No começo é muito difícil enfrentar tudo isso. A gente sente medo, sente vergonha e acha que vai ser o pior momento da vida. Mas depois que a gente enfrenta, a gente se sente muito mais feliz, com aquele sentimento de missão cumprida, de que realmente Deus está guiando a sua e a minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda que o seu valor não está na sua formação acadêmica, nem se você sabe falar direito ou não, nem nas suas palavras eloquentes. O seu valor está no DNA de Deus, dentro de você. Por isso eu falo com todas as letras que você pode sim, você tem potencial sim, você é especial sim e você tem capacidade sim. O segredo do sucesso está em unir o esforço humano com o poder divino. E eu tenho certeza que Deus vai te usar muito como instrumento de salvação. Que você tenha uma boa semana na presença de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like no vídeo, compartilhe com algum amigo que você sabe que também sofre com isso. E comenta aqui embaixo alguma experiência que você já teve, como você está enfrentando sua timidez, para que assim a gente possa crescer um com o outro e ambos crescendo em Cristo. E que Deus te abençoe.